Trago aqui para vocês a segunda aula de abuso de autoridade, dando continuidade ao nosso projeto em aulas em mapas mentais. Na primeira aula, nós vimos sobre as disposições gerais da lei. Vimos sobre representação da vítima, vimos sobre ação penal, competência de julgamento, processo administrativo, as sanções penais. Agora, entraremos no artigo 3º da lei. E antes de a gente entrar em cada conduta que está disciplinada no artigo 3º, nós vamos falar sobre as disposições gerais que se aplicam a todas as condutas, certo? Bom, o artigo 3º, ele traz em seu caput que constitui abuso de autoridade qualquer atentado a. Ou seja, quando ele diz que qualquer atentado, a doutrina entende que são condutas de atentado, são crimes de atentado. O que isso quer dizer? Que a própria tentativa já se consuma o crime. Ou seja, por exemplo, a linha A do artigo 3º, ela diz que constitui abuso de autoridade e atentado contra a liberdade de locomoção. Então, se você tentar privar a liberdade de locomoção de alguém fora dos casos previstos em lei, a tentativa, você já consumou o crime. Então, o que a gente tira daí? Que os crimes previstos no artigo 3º não admitem de tentativa, porque o tentar já é crime, beleza? Também a gente acho que já viu isso na aula passada, são crimes próprios, né? Só podem ser praticados por funcionário público, por autoridade pública. E tem aquela regrinha do particular que pode cometer o crime de abuso, desde que ele esteja em concurso com o funcionário público e ele saiba dessa condição, tá? Outra coisa aqui é que são crimes comissivos, ou seja, ele exige uma ação do agente para praticar o crime. Existem crimes omissivos e crimes comissivos, né? O omissivo é não fazer, já o comissivo é fazer, é ação. Ele exige que haja uma ação por parte do funcionário público para cometer o crime de abuso de autoridade, tá? E eles também são instantâneos, ou seja, ele se consuma no momento da conduta. Praticou a conduta, já consumou o crime. Então é um crime instantâneo, beleza? Tá, visto isso, agora vamos ver as condutas que caracterizam o crime de atentado para abuso de autoridade. A primeira delas é atentado contra a liberdade de locomoção. Então, se uma autoridade priva algum sujeito de liberdade, ele vai estar praticando o crime de abuso de autoridade. Mas o direito de locomoção, ele não é absoluto. Então, existem casos que a autoridade vai poder privar alguém de liberdade de locomoção e não vai estar cometendo abuso de autoridade. Trago aqui para vocês as exceções. Não configura abuso de autoridade, prisão em flagrante, busca pessoal com fundada suspeita e estado de sítio. Então, se você prende alguém em flagrante delito, você é autoridade pública, prende alguém em flagrante delito, você não está cometendo abuso de autoridade. Por quê? Você está praticando uma conduta que está prevista na lei. A outra questão é a busca pessoal com fundada suspeita. Essa é uma regra aqui que é traga lá do Código de Processo Penal. O que essa regra diz? O artigo 244 do Código Penal diz o seguinte: a busca pessoal independerá de mandato, no caso de prisão, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituem corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
Então, a autoridade priva algo de liberdade, momentaneamente ali, aquela abordagem pessoal, aquela busca pessoal, numa blitz, numa ordem de busca e apreensão, a pessoa está de posse de arma proibida, objetos ou papéis constituídos corpo de delito, não há que se falar em abuso de autoridade, certo? Estado de sítio é uma regra prevista lá na Constituição Federal que diz o seguinte, artigo 139, na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, só poderá ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: obrigação de permanência em localidade determinada. Ou seja, durante o estado de sítio, há essa previsão constitucional que a autoridade pública ela pode determinar que as pessoas fiquem em determinado local por um determinado tempo, sem que isso caracterize abuso de autoridade, certo? Aqui eu trouxe uma coisa para vocês que tem que ter bastante atenção. Se a vítima do abuso de autoridade for criança ou adolescente, não será aplicada a lei de abuso de autoridade. Será aplicada a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque lá tem um crime previsto de privar uma criança ou adolescente de liberdade. Então, pelo princípio da especialidade, se aplica ao ECA e não à lei de abuso de autoridade. Beleza? Bem tranquilo isso aí. Passamos para a segunda conduta que configura abuso de autoridade. Invasão de domicílio. Invasão de domicílio é autoridade pública chega lá invadindo o domicílio da pessoa sem autorização e que não seja nos casos previstos na Constituição, ele vai estar incorrendo em abuso de autoridade. Tá? Agora vejamos aqui as exceções. Quando que é permitido a autoridade pública entrar no domicílio de alguém e não vai incorrer em abuso de autoridade? Vamos ver aqui. Bom, os casos legais, está aqui, previsto lá no artigo 5º, inciso 11 da CF. Flagrante delito. Se estiver ocorrendo um flagrante delito dentro da residência de alguém, a autoridade pública pode entrar nela e não vai estar configurando abuso de autoridade. Desastre, prestar socorro, ordem judicial durante o dia. Guardem isso aqui, durante o dia. Se ele tiver com uma ordem judicial e entrar na residência de alguém durante a noite, ele vai estar incorrendo em abuso de autoridade. E o período noturno entre 20 horas e 6 horas da manhã. Depois aqui a gente vai ver uma questãozinha do CESP falando sobre isso. Consentimento do morador, ou seja, se o morador permite que a autoridade entre em sua residência, ele não vai estar cometendo abuso de autoridade. E aí é o seguinte, olha só, eu trouxe uma coisa interessante para vocês. Se moram duas pessoas na residência, marido e mulher, é necessário o consentimento dos dois para a autoridade ingressar. Se tiver apenas o consentimento de um, a autoridade não pode entrar. Se ele entrar, ele vai estar incorrendo em abuso de autoridade. Beleza? Então tem que ter a autoridade dos dois. Tá? Trouxe até uma questãozinha aqui, ó. CESP, DPF, escrivão 2013. No curso de uma investigação federal de grande porte, o juiz autorizou medida de busca e apreensão de bens e documentos, conforme descrito em mandato judicial, atendendo à representação da autoridade policial. Na realização da operação, houve dificuldade de identificação e de acesso ao imóvel apresentado na diligência, por estar situado em zona rural. Neste mesmo dia, no entanto, durante a realização de outras diligências empreendidas no curso da operação policial de grande porte, agentes chegaram ao sobredito imóvel no período noturno. Apresentaram-se então ao casal de moradores e proprietários do bem, realizando a leitura do mandato com a exibição do mesmo, obedecendo as demais formalidades legais para o cumprimento da ordem judicial. Deste modo,
Deste modo, solicitar autorização dos moradores para o ingresso do imóvel e realização de diligência. Considerando a situação hipotética, julga os itens, com base nos elementos do direito processual. Existindo o consentimento do marido para a entrada dos policiais no imóvel, com oposição expressa e peremptória da esposa, o mandato não poderá ser cumprido no período noturno, haja vista a necessidade de consentimento de ambos os cônjuges moradores. Gabarito correto. Tem que ter autorização dos dois. A autoridade chegou no imóvel à noite, então tem que ter autorização dos dois. Ou não tiver autorização, só vai poder entrar no dia seguinte, esperar amanhecer para poder cumprir a ordem judicial, porque a ordem judicial tem que ser durante o dia. Beleza? Estado de sítio. Também há uma exceção lá na Constituição, que diz que na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 37, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: busca e apreensão em domicílio. Então, ou seja, durante o estado de sítio, poderá haver busca e apreensão em domicílio sem que isso configure abuso de autoridade, beleza? Essa é uma exceção. Aqui, trago uma coisa, se atentem a isso. Não se aplica o parágrafo 2º do artigo 150 do Código Penal. O que o Código Penal fala lá nesse parágrafo 2º? Ele diz: aumenta-se a pena-se de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público, fora dos casos legais, ou com inobservância das formalidades previstas na lei, ou com abuso de poder. Tá? Essa aqui era uma regrinha prevista para o crime de invasão de domicílio. Se quem praticasse invasão de domicílio fosse funcionário público, ia incorrer nesse aumento de pena aqui de 1/3. Só que não se aplica mais, porque abuso de autoridade. Autoridade pública que comete invasão de domicílio, ele não comete invasão de domicílio previsto no Código Penal. Ele vai cometer abuso de autoridade. Beleza? Então aqui, ó, foi mais uma anotação que eu fiz para vocês. Comete abuso de autoridade. Autoridade comete abuso. Particular comete invasão de domicílio, desde que não haja em concurso com a autoridade. Tá? Então, se for autoridade pública invadir domicílio, vai estar incorrendo em abuso de autoridade. Se for um particular cometendo invasão de domicílio, ele vai estar sujeito ao artigo 150 do Código Penal e não à Lei 4898. Beleza? Que é o que eu coloquei para vocês aqui, ó, exatamente por causa disso. É uma norma especial em relação ao crime de invasão de domicílio previsto no Código Penal. Então, pelo princípio da especialidade, aplica-se a Lei 4898 quando a autoridade pública cometer invasão de domicílio. Beleza? Próximo item, sigilo das correspondências. Mais uma vez, trago algumas exceções para vocês aqui. E já trago uma questão, olha só. Constitui abuso de autoridade previsto na lei mencionada qualquer atentado ao sigilo de dados telefônicos constitucionais garantido. Errado. Sigilo de dados telefônicos não é protegido pela lei de abuso de autoridade. É o sigilo das correspondências. Questão recente de auditor, CESP 2016. Tá? Vamos ver as exceções, sigilo das correspondências. Bom, para configurar crime de abuso de autoridade, a correspondência deve estar lacrada. Se ela não tiver lacrada, não vai ocorrer abuso de autoridade por quebra do sigilo das correspondências, beleza? Trago para vocês aqui também que ela é uma norma especial em relação ao artigo 40 da Lei 6.358, Lei de Serviços Postais, tá? Princípio da especialidade. Permissões. Trago algumas regras aqui que, se a autoridade realizar, não incorrerá em abuso de autoridade. Busca domiciliar, no qual se pretende apreender carta fechada destinada ao acusado. Regra do artigo 240, parágrafo 1º do CPP. Beleza? Apreensão de documento em poder do defensor do acusado quando seu conteúdo constitui elemento de corpo de delito. Conhecimento justificado pelo diretor do presídio do conteúdo da correspondência. Administrador judicial, na falência, sob a fiscalização do juiz ou de comitê. E mais uma regrinha lá do estado de sítio. A vigência do estado de sítio, decretada com fundamento no artigo 137, Tá. Restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informação e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Então, estado de sítio,
há essa previsão aqui para a quebra do sigilo das correspondências. Beleza? Atente-se a isso aqui. O diretor pode abrir correspondência de presidiário, tá? Deixe que seja justificado. Beleza? Defensor público, defensor do acusado também, quando o conteúdo da carta constitui elemento de corpo de delito, teremos aí uma quebra do sigilo de correspondências autorizada. Essas são as permissões, beleza? Vamos agora para a próxima conduta, liberdade de crença e consciência. A autoridade pode interromper a prática religiosa, na qual se realiza a morte de pessoas ou animais. Ou seja, mais uma vez, vimos que um direito não é absoluto, relativo. Existe liberdade de crença de consciência e crença? Existe. Mas não é uma liberdade absoluta. Uma prática religiosa, ela não pode ir contra a lei. Então, se estiver tendo rituais lá dentro de morte de pessoas e animais, a autoridade pode interromper a prática religiosa sem que isso incorra abuso, claro, normal, tá? E que atente contra a ordem pública também. Se estiver atentando contra a ordem pública, não há que se falar em abuso de autoridade, beleza? Ao livre exercício de culto religioso, mais uma vez, direito relativo. Trago aqui para vocês uma hipótese, tá? O culto religioso não pode perturbar o sossego alheio. Então, se estiver tendo um culto lá, 10 horas depois das 10, volume alto, vizinhança do lado, moradores, tá? Tem o direito ao sossego, o direito ao silêncio. Então, a autoridade pública ela pode interromper o culto religioso, sem que isso configure abuso de autoridade. Beleza? Mais um item, liberdade de associação. Né? A liberdade de associação ela é livre, mas desde que seja um fim lícito. Se for um fim ilícito, não há que se falar em abuso de autoridade. Associação criada com fim ilícito é ilegal, não pode. Então a autoridade pública ela pode intervir ali, beleza? E aí eu trago uma coisa para vocês. A associação é uma reunião permanente e estável, diferente lá do direito de reunião. O direito de reunião, ele não é permanente, tá? Ele é transitório, instável. Qualquer um pode se reunir, mas tem que observar aquelas regras lá, né? Tem que ser reunião pacífica, sem armas. Se não for pacífica, se tiver armas, a autoridade pública pode intervir, beleza? E aí trago uma regra aqui também do estado de sítio, lá da Constituição, ó, que na vigência do estado de sítio pode ocorrer a suspensão da liberdade de reunião. E olhe, e preste atenção nisso, tá? A Constituição, ela fala na suspensão da liberdade de reunião. Ela não fala da suspensão da liberdade de associação, tá? O examinador, ele pode tentar te confundir aí. Se o examinador trouxer que em estado de sítio pode haver a suspensão da liberdade de associação, tá errado. Porque a estado de sítio é a suspensão da liberdade de reunião. Beleza? Então fiquem atentos a isso aí, muito importante. Tá? Outra conduta aqui, aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto. Mais uma vez, um direito relativo, beleza? Trouxe aqui um exemplo para vocês, ó, em razão de séria e provável lesão ou ameaça de lesão ao Estado Democrático de Direito, é possível que a autoridade pública atente contra o direito de voto. Beleza? Guardem isso aí, guardem isso aí. Mais uma coisa, incomunidade física. Prestem muito atenção aqui, galera, tá? Abuso de autoridade não abrange a violência moral. Ele abrange só a incolumidade física, beleza? E houvendo lesão corporal ou homicídio, haverá concurso material de crimes. Ele vai estar cometendo abuso, vai responder por abuso mais lesão corporal. Ou vai responder por abuso mais homicídio, se o homicídio chegar a se consumar. Beleza? O crime de lesão corporal e o de homicídio não vai absorver o crime de abuso de autoridade que atente contra a incolumidade física. Beleza? Ó, agora, aqui
é muito importante observar. Aqui, galera, artigo 322 do CP. Artigo 322 do CP, há uma divergência aí, tá? Te pergunto, abuso de autoridade revogou o artigo 322 do Código Penal? Vamos ler aqui o que traz o artigo 322. Praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. E aí, galera, revogou o artigo? Temos duas posições, tá? STF e STJ diz que não revogou. Já a doutrina majoritária entende que sim, que revogou o artigo 322 do CP, beleza? Teve uma questão do CESP aqui que ela foi muito discutida. Ela teve um índice muito alto de erro. Não trouxe aqui para vocês, mas eu trouxe para vocês aqui, na verdade, foi uma decisão em HC do STJ, que ele diz, ó, o crime de violência arbitrária não foi revogado pelo disposto no artigo 3º, a linha I da Lei de Abuso de Autoridade. E tem decisão também idêntica no STF, tá? Assim, eu sou a favor mais da doutrina majoritária, mas já teve questão do CESP que adotou o posicionamento do STF. Na próxima aula, quando a gente for tratar de resolver algumas questões, eu vou trazer ela para vocês e a gente vai discutir ela. Mas eu vou dar uma pesquisada também para ver se outras bancas estão cobrando isso também. Até agora eu só vi uma do CESP. Mas eu sou a favor mais aqui da opção da doutrina, que revogou sim. Não consigo ver uma autoridade praticando, atentando contra a incomunidade física. Eu vejo eles só incorrendo aqui no abuso de autoridade. Não vejo por que eu incorrer aqui no artigo 322. Mas, decisão do Supremo, decisão do STJ, o CESP nas questões também foi por essa linha, então vamos guardar isso aí, tá? Último item aqui da lei de abuso, é da linha J. Constitui abuso de autoridade, atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Também aí, ó, é uma proteção ao artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Aqui eu trouxe uma questão para vocês, olha só. Constitui abuso de autoridade, impede que o advogado tenha acesso ao processo administrativo, no qual a lei garanta a publicidade, gabarito correto. Aqui aborda outros assuntos também, mas eu achei interessante colocar essa questão, tá? Bom, aqui vamos encerrar essa aula sobre o artigo 3º da lei. Próxima aula, vamos tratar sobre o artigo 4º da lei, beleza? Então, se você gostou aí do vídeo, dá um like aí pra gente, compartilha. Eu vou trazer mais aulas aí, acho que mais 2 aulas a gente encerra o abuso de autoridade. Vou trazer o artigo 4º na próxima aula e depois eu gravo uma aula só para exercícios, beleza?